Olá, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Aqui é o professor Paulo, estou do lado aqui da professora Juliana, que também é minha esposa. Para tratar desse tema, eu precisei pedir ajuda para ela, porque ela tem formação em artes, além de filosofia, e o texto do Merleau-Ponty trata de um dos pintores aí mais importantes da história da arte, Paul Cézanne, e a minha esposa vai discorrer um pouco sobre a questão da obra do Cézanne, da estética e um pouco da história, né? Qual movimento ele se enquadra, o período que ele viveu, para ficar mais claro para vocês como o Merleau-Ponty relacionou essa questão da arte com a filosofia. Então, a primeira parte, a Ju vai falar da questão da estética e da história ali do Cézanne, e na segunda parte eu falo das conclusões que o próprio Merleau-Ponty chegou a partir desse exame dele. Beleza? Espero que ajude vocês, espero que fique bem claro. Não deixe de se inscrever no canal, caso você tenha interesse, deixar um like, tá? Tudo isso aí ajuda a gente, nos empolga a continuar, né? No sentido de que o principal propósito aqui é ajudá-los. Então, agora vou dar a palavra para a professora Ju. Ju, fique à vontade. Pessoal, então é o seguinte, né? A dúvida de Cézanne, para a gente entender um pouco mais sobre a filosofia do Merleau-Ponty e o próprio texto em si, você precisa entender também qual que foi a obra, né, desse artista do Cézanne, qual a importância dela, para daí sim, opa, agora eu entendo um pouco mais da produção, da pintura dele, para entender o que o Merleau-Ponty está querendo dizer sobre a fenomenologia aplicada à obra do Cézanne, tá? Então, ali você vai ver, no resumo da obra, a transição do século XIX para o XX. O Cézanne ele estava nesse momento. Então, vamos lá. No século XIX, início do XIX, foi inventado, a fotografia. E aí, com a invenção da fotografia, muitos diziam que a pintura ia morrer, coisas nesse sentido. Não, a fotografia, ela começou a captar a imagem como ela é. E aí, para que serve agora, entre aspas, o pintor? Claro que a pintura, ela é muito mais que isso, né? Ela é uma forma de ver, não apenas a imagem em si, mas tem outros aspectos. Com a ideia da morte da pintura, aconteceu o quê? Alguns outros movimentos surgiram. Um deles, e muito importante, foi o impressionismo. O Cézanne ele está no pós-impressionismo. Vamos lá. O que é o impressionismo? Com a invenção da fotografia, eu não preciso mais, por exemplo, ter aquela imagem perfeita ou me preocupar com a imagem, a perspectiva ou determinados elementos. Eu quero captar a luz, coisa que às vezes a fotografia não vai conseguir da maneira como eu quero a partir do impressionismo. Então, se eu vou pegar uma imagem, por exemplo, ao meio-dia, num momento iluminado, pontos de luz amarelo que a fotografia não tem. Então, o impressionismo ele dá a impressão de eu vou pintar aquilo que os meus olhos estão percebendo, ok? Bom, isso foi antes do Cézanne. Só que o Cézanne ele é dessa transição do século XIX para o XX e ele é considerado, ok, como o pai do modernismo para Picasso, tá? E para outros, como Matisse também. Por que ele é o pai do modernismo? Porque ele vai pensar a imagem de uma maneira diferente do que ocorreu no século XIX. Ele é o que vai conseguir colocar elementos formais, como a esfera, o cilindro e o cone na pintura, que você está vendo ali, está percebendo no cesto de maçãs, aplicando esses elementos formais que foram racionalizados, pega-se essa palavra aqui, com as impressões, com as percepções, as sensações. Então, ele une as duas coisas. E isso é um elemento da fenomenologia do Merleau-Ponty, entende? Então, por isso que o Merleau-Ponty, ele se apropria da obra do Cézanne para
falar, inclusive, do seu conceito fenomenológico. Por isso que tem no texto, você vai depois ler e reparar a partir do que eu estou falando e amarrado depois que o professor falar, porque a dúvida de Cézanne. Porque ele vai estar sempre o quê? Produzindo, reproduzindo a mesma imagem nessa ansiedade de juntar as duas coisas. Não é apenas a parte sensorial, como foi o impressionismo, por isso que ele é pós-impressionista, mas também não é algo formal, racional. Então, ele está sugerindo que eu pensar a imagem de uma maneira diferente, para além da fotografia, para além do impressionismo. E por isso ele é considerado o pai dos ismos, que surgiram a partir do século XX, quando você vai estudar futurismo, concretismo e tudo mais. Né? Por que, que o Picasso e o Matisse falaram que ele é o pai, foi o pai do modernismo? Se você for ver, por exemplo, no Cesto de Maçãs, ele já começou a geometrizar a imagem, a pintura. Quem geometrizou a imagem? Foi o cubismo a partir, por exemplo, da visão do próprio Picasso. Então, ele bebeu da obra do Cézanne. Se você for ver essa obra aqui, você está vendo que até o sexto ele está meio que... Ele não está, digamos assim, ele não está numa perspectiva como deveria, ele está começando a geometrizar-se, ok? Porque o Cézanne ele pensava na esfera, cilindro e cone. Você pode ver que até ali do lado da garrafa tem alguma, no caso ali, eu não sei exatamente o quê, bolacha, né? que seja, mas olha Livro, só, alguma coisa. ele está sendo o quê? Geometrizado em formas de cilindro, esfera e cone. Então, esse conceito, essa necessidade dele fazer isso. Então, ele não está fazendo essa pintura a partir do que ele está vendo, mas a partir de uma questão racional, elaborando algo previamente. Só que, ao mesmo tempo, ele está se utilizando das formas puras, como o próprio Matisse fez. Por isso que o Matisse, né, que se utilizou das formas puras, né, ali o amarelo puro, o vermelho puro, né, sem muitas gradações de cores. Então, todas essas ideias foram apresentadas em pintura pelo Cézanne e foram bebidas pelos pintores modernistas, ok? Por isso que ele é considerado o pai, no caso, ali do modernismo. E essa necessidade de unir uma coisa a outra, a questão formal, racional, né? Eu tenho um conceito da pintura, mas, ao mesmo tempo, essa questão do que é sensorial, eu quero unir isso. E isso tem a ver com a fenomenologia do Merleau-Ponty. Agora, eu creio que, com essa apresentação, vai ficar mais claro o professor apresentar, o professor Paulo apresentar a fenomenologia do Merleau-Ponty e vocês compreenderem melhor o texto. Então, assim, não é um texto tão simples, porém, se você estudá-lo também a partir desses conceitos, revendo o conceito do professor e o meu, você vai ler, a gente vai até pincelar algumas coisas, aí vai ficar mais claro para você compreender o texto e, se Deus quiser, ir bem na prova e conseguir gabaritar pelo menos esses conteúdos aí, que é o que a gente deseja. Ótimo. Muito obrigado, Ju. Então, pessoal, depois dessa aula, né, bem ilustrativa, né, sobre contexto histórico, um pouco do Cézanne, uma introdução, né, vamos para uma introdução também ao que Merleau-Ponty conclui, né, ou que a gente pode concluir a partir da leitura do texto. Como a Ju disse, realmente não é um texto simples, mas é possível compreender a partir dessa noção da arte, né? A fenomenologia, como que ela se enquadraria nessa análise da pintura do Merleau-Ponty? Bom, a fenomenologia é uma área da filosofia que diz que a experiência imediata, ou seja, através dos sentidos, ela forma um conhecimento imediato na nossa consciência. Isso porque não há uma divisão entre razão e sensação. As duas, para Merleau-Ponty, são imbricadas. O que seria ser imbricado? As duas não tem como definir quando começa a experiência e quando está sendo formado o conhecimento.
Se a gente pegar, por exemplo, a filosofia platônica, né? Platão, ou os clássicos, outros muitos clássicos, eles sempre procuraram dividir experiência de razão, experiência sensorial, dos sentidos imediatos, visão, toque, enfim, da razão. Platão, por exemplo, colocava os sentidos como algo inferior. O conhecimento racional, por exemplo, o conhecimento matemático, aquele elaborado mentalmente, seria superior, seria um conhecimento imutável, eterno, ok? Não que a sensação não fosse importante, mas ela era inferior, tá? Aristóteles até valorizou a experiência, ele era um empirista, mas também havia uma ideia de um início do conhecimento a partir da experiência, depois uma reformulação dele internamente através da razão. Para Merleau-Ponty, razão e sensação são uma coisa só, por um motivo muito simples. Para ele, não há divisão entre corpo e mente. A mente é uma extensão do corpo, tá? Então, quando eu estou em contato com um fenômeno, aquilo que se apresenta a mim, uma imagem de uma paisagem, de uma pessoa, alguma coisa, eu tenho que ter consciência que esse fenômeno que está sendo apresentado a mim, ele já está se formulando num conhecimento imediato e, ao mesmo tempo, eu também estou sendo apresentado para esse fenômeno. Ou seja, toda a matéria é uma extensão, corpo e mente, que se imbrica tanto internamente, no meu caso, né? Se eu sou a pessoa que analiso um fenômeno, então o meu corpo e a minha mente sendo uma coisa só, então a sensação e o conhecimento são uma coisa só. Ele dá um exemplo, para ficar mais claro, didaticamente, do toque das mãos, né? Quando eu encosto uma mão na outra, não tem como eu definir qual que toca a outra primeiro, se é a direita ou a esquerda. Da mesma forma, a razão e a experiência. O que começa antes? Eu vejo o branco, eu penso branco ou a sensação do branco? O que surge primeiro? A visão ou o conhecimento? É difícil. Por mais que a gente consiga definir uma temporalidade, as duas coisas são uma só, porque o meu corpo é uma coisa só, a mente e o corpo, tá? Muito bem. Por isso que o Merleau-Ponty fala do Cézanne, porque o Cézanne, como a Ju disse, é um cara que continuou valorizando a razão, mas não naquela ideia do realismo, né? Que acabou morrendo não morrendo, mas quase morreu com a ideia da fotografia, certo? Então, ele valorizou, falando das formas geométricas, do cubo, né, do cilindro, do cone, que são formas geométricas, tá? Portanto, são elementos racionais, mas ele valorizou a sensação, as cores, né? Aquilo que chamava a atenção dele através da visão. Tanto que o Cézanne, né, Ju, ele pintava várias vezes a mesma paisagem, ou ele pintava e repintava a mesma tela. Por quê? Porque ele, cada vez que ele ia dar uma olhada naquela paisagem, ele via cores diferentes, ele via formas diferentes, ele tinha experiências diferentes. Então, ele tinha que estar todo o tempo repintando até chegar num ponto que ele conseguiu captar a maior possibilidade de experiências. E para isso não diminuía a racionalidade. Sem diminuir a racionalidade. Sem diminuir a racionalidade. Por quê? Porque cada vez é um conhecimento novo. Só me permite uma coisa. Se formula, por favor. Essa questão é importante vocês entenderem para não confundir com o impressionismo. Talvez ali, não sei como que vão ser as questões, porque o impressionismo ele só pintava aquilo que as minhas sensações, aquilo que a imagem se mostrava para mim. Então, por exemplo, né, o pintor impressionista ele fazia questão de pintar em 3, 4, 5 momentos diferentes do mesmo dia para poder captar essa sensação. Só que o Cézanne não, ele tinha isso, mas juntamente com os elementos formais que ele não abria mão e que estavam para além da percepção dele. Lembrando a ideia da mão, né? A mão direita toca a esquerda. A ideia, ou seja, a consciência de que a mão está sendo tocada, é uma consciência racional. Eu estou entendendo o que está acontecendo. Isso é razão. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo quando se toca. O que acontece antes? A sensação do toque ou o entendimento do toque? Para Merleau-Ponty, é uma coisa só, porque a mente é uma extensão do corpo. Tá?
E por isso que o Cézanne, né, tem esse mérito de ter pintado as sensações que ele tinha, mas mantendo a razão, tá? Fazendo essa transição do impressionismo para o modernismo, sem perder o talento dele, enfim, tudo, né? Bom, falei aqui, não disse nada na última frase, mas vocês entenderam que se lasca. Bom, aqui uma coisa importante, ó, essa frase. À medida que o objeto é criado, não seja a obra de arte ou um conhecimento, seja lá o que for, o objeto também está recriando o autor. Porque, segundo a fenomenologia, quando nós estamos observando uma imagem, nós estamos tendo a experiência dela, mas ela já está mudando também a nossa percepção. Vamos supor que eu vi a mesma imagem 2 vezes e vou pintar ela. É o que acontecia com o Paul Cézanne. O Cézanne ia pintar e ele já era transformado cada vez que ele ia dar uma pincelada nova. Isso é fenomenologia, ou seja, eu sou um ser diante do mundo, mas ao mesmo tempo que eu sou um ser diante do mundo, o mundo também é um ser diante de mim. E essa troca de experiências imediatas forma um conhecimento que é o conhecimento da realidade, vamos dizer assim, né? Então, outra coisa ali, ó, a liberdade, uma outra frase importante, a liberdade é sempre uma obra recriadora de nós mesmos. Ou seja, eu uso a minha liberdade para ter as experiências com as pessoas, com a arte, com a leitura e tudo mais, certo? E dessa liberdade surge um conhecimento, porque ao mesmo tempo que eu estou produzindo, eu estou sendo produzido. Então, o conhecimento é uma via de mão dupla, da experiência, razão, razão, experiência. Bom, o conhecimento se constrói na própria experiência, tá? A própria experiência, na própria liberdade de fazer, tá? Então, não há um medo de você usufruir dos sentidos e nem um medo de você ter consciência daquilo que você sente. Então, isso é muito importante. Creio que sejam algumas conclusões importantes para vocês entenderem essa ideia da imbricação, da razão mais sensação, tá? A mente como uma extensão do corpo e mente uma coisa só. A fenomenologia, por isso que a fenomenologia valoriza a experiência imediata, a intuição. Merleau-Ponty também trabalha uma coisa interessante. O Paul Cézanne, ele até tinha algumas coisas pré-concebidas, como a Ju falou, as formas. Mas a obra dele não era pré-concebida. Quando ele ia pintar, ele não pensava assim, eu vou fazer uma garrafa, vou pintar uma garrafa. Então, eu vou pensar mentalmente uma garrafa e vou colocar na tela. Não, ele preferia ver uma garrafa, porque apesar de ele ter a ideia racional da garrafa, a experiência que a visão de uma garrafa podia trazer para ele poderia valorizar a pintura. Aquela experiência imediata, ou seja, experiência e razão se juntando. Posso só também, uma sugestão, né? O texto, ele é bem, digamos, tem para você imprimir e tudo mais, é um texto curto. Então, aproveite faça as anotações dentro do que a gente está trabalhando com vocês e leia o texto, porque é um texto curto, né? É um texto legal. Ali na página 116, só para confirmar o que o professor está falando, né? Ele está dizendo, a arte é uma apercepção pessoal. Coloco essa apercepção na sensação e peço a inteligência para organizá-la em obra. Cézanne não acha que deve escolher entre sensação e o pensamento, assim como entre o caos e a ordem. São as duas coisas imbricadas. Pensamento e sensação imbricados, né? Uhum. Então, tá bom. É isso aí, pessoal. Só uma ponderação, creio que, né, a crítica que o Merleau-Ponty faz ao conhecimento na psicanálise, né? Como a experiência gera uma consciência imediata, aquela ideia de um inconsciente que vem e que pode modificar a experiência, acabou tendo essa ponderação para o Merleau-Ponty, porque a experiência gera um conhecimento sempre novo, né? Então, só uma ponderação aí. E é isso. Bom, fechou esse assunto, como aqueles que já assistiram alguns vídeos nossos aqui e tal, tanto eu como minha esposa, nós acreditamos em algumas coisas e nós gostamos de compartilhar. Agora fecha o assunto aqui, Merleau-Ponty, e nós pedimos licença para falar de algumas coisas que nós acreditamos, trazer uma reflexão para vocês.
Ju, por gentileza, faz a leitura para nós. Sim, em Romanos, pessoal, 11, 33 a 36 diz: Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então, aí nós temos uma passagem, né, do apóstolo Paulo falando de quão profundas são as riquezas encontradas em Deus. É que a sabedoria de Deus ela é infinitamente superior à nossa, né? Na verdade, a sabedoria só vem de Deus. Nós cremos dessa forma. O homem tem conhecimento, mas sabedoria, como usar esse conhecimento de uma maneira adequada, nós cremos que é um dom que Deus dá aos homens, né? E que esse Deus também é impossível de ser definido em palavras humanas, porque ele é infinitamente superior e ele é eterno, né? Ele não depende de nada para existir, ele não foi, ele não será, ele é. Só que ao mesmo tempo é um Deus que nos ama, né? É um Deus que nos ama e para ser compreendido, ele se fez carne na figura de Jesus Cristo. Nós cremos dessa forma. Então ele não continua escondido sem mostrar nenhuma pista, sem mostrar o seu amor, sem mostrar o seu afeto. Ele se fez homem para que isso fosse compreendido por nós. Então, um desejo nosso sempre, né, é que compartilhar aquilo que faz bem para nós, esperando que faça bem para os outros. Então, que Cristo faça bem para você. Se você quiser conhecê-lo melhor, ler os evangelhos, né, segui-lo, eu creio que fará bem para a vida de vocês. Um forte abraço, Deus abençoe todo mundo. Obrigado, Ju, por essa parceria hoje, né? Enfim, esperamos que alguns insights aí tenham sido dados para vocês. Abraço. Tchau, Tchau, pessoal. tchau, pessoal.